Norte. Tá. Eu sou de Campo Largo, área metropolitana sul. Ah, sim. Já fiquei uns dias em Campo Largo e não foi bom, não, porque eu fiquei no hospital junto com o meu tio. Ah, no Rocio, né? Isso, exatamente. Ele fez uma Aham. cirurgia. Lá não é muito bom de ficar mesmo. Tem um hospital bom para tratamento aí? Ele é bem grande, sabe? Tem acho que a maior UTI da América do Sul. Ele é enorme. Nossa, Aham. nossa, que interessante, sabia não. É, mas não é muito bom, não, assim, sabe? A gente tem um pouco. É porque hospital grande morre muita gente, né? Quanto maior o hospital, acho que a mortalidade deve ser maior ainda, né? É que se é Então, encaminhado para lá, normalmente é porque deve ser uma coisa mais grave, né? então assim, a gente tem um pouco de receio, Campo Larguense, sabe? Mas Aham. eu ganhei meus 2 filhos lá, sabe? Fui muito bem atendida, não posso reclamar. Nossa, nem fala de hospital, tô com trauma. Mas tá bom. Sua filha Ah, melhorou, prof? melhorou. Ixi, ontem tava normalzinha. Ontem foi o primeiro dia que tava normal. Que fala, não, agora é ela. Agora. Porque até sexta-feira tava bem esquisita. A gente ficou até com medo de ter que levar de novo. Mas o médico explicou, né? Ele falou: tem dengue que fica semanas, a pessoa fica mal semanas. E o problema dela foi que afetou o fígado. E o médico falou: pode ter afetado não, a vesícula também. Diz que tem um subtipo aí que está afetando também vesícula. Então, é complicado, né? E aqui tem muita dengue, mas muita, muita. Nossa, você não acredita, é assim. Eu acho que é o maior problema de saúde pública da região é dengue, né? Então, E a prof é de onde? Londrina, Da Londrina. é, Não é tão longe daqui, não. não é. Aí também tem bastante, né? Aqui tem bastante caso. Região de Campo Mourão tem muito. Aí é mais quente ainda, né? É. Aqui a gente tem, nossa, e não era para ter essa quantidade nessa época do ano, né? Mas fazer o quê? Também não esfriou tanto, né? Então, vamos lá. Tudo bem, William? Oi, tudo bem? Tudo bem, e Tava você? procurando o link no WhatsApp e tava no Class, né? É verdade. É, eu não coloquei lá no WhatsApp, coloquei só no Class, né? Só falei para Tá vocês que ótimo. iria ter. Imaginei. A gente está conversando aqui que a gente tem um novo cursista, o Valdeir. Ah, legal. Seja bem-vindo aí, Valdir. Obrigado, William. Tudo bem? Tudo certo. Agora somos em 4. Tomar o café. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Bom, gente, então assim, na semana passada vocês fizeram com a Silene, né? A reunião, e aí que a gente teve aquela expectativa aí das duas, né? Avaliação para aprendizagem e aquela que vai incluir também o SAEB, né? São duas coisas bem, bem complexo. Então, hoje, o roteiro nosso é avaliação para aprendizagem, mas não ainda do SAEB, tá? Eu já tinha até feito algumas coisas lá do SAEB para a gente começar, mas ainda não é a do SAEB, é a avaliação para aprendizagem mesmo. Vamos começar. Vou entrar lá e a gente já. Vocês acharam meio difícil a atividade ou não? A primeira agora não é tão difícil, mas a segunda que vai ter que usar alguma coisa do SAE, aí eu acho que vai complicar, porque é igualzinha que eles pediram no final do ano passado, né? Então, aí que vem a preocupação, né? O primeiro, aliás, a última atividade de vocês, no primeiro chamamento, teve SAEB também. Teve em dezembro. Hum, assim, eu olhei, eu não sei, o Valdeir, que turmas que você tem? Eu tenho do padrão novo, eu tô só com 4 turmas, prof, Hum, porque tive que completar com outras disciplinas, né?
Eu fui chamado e não tinha aula suficiente aqui no núcleo de Cianorte, próximo, né, à minha cidade, porque eu tenho que pegar ou Terrabô ou Cianorte, ou as duas juntas, né? E aí eu peguei 2 primeiros anos lá em Cianorte e um sexto e um oitavo aqui em Terra Boa. Aí o restante eu completei com cidadania e civismo. Então eu tenho que me virar nessas 4 turmas. E o problema é que justamente eu tenho as do ensino fundamental na segunda-feira à tarde e as do médio na sexta de manhã. E essas turmas do ensino médio eu não implementei nenhuma atividade até hoje, porque estão super lotadas, são turmas problemas. Uma até que não é uma turma problema, mas está com 44 alunos. É difícil de realizar qualquer tipo de atividade lá. Mas são essas turmas, assim, que eu estou trabalhando. Tá focando mais no fundamental, então. No fundamental, isso. Eu vou tentar, de repente, passando essa implementação para outra, eu vou tentar no primeiro A, que é essa super lotada, mas que pelo menos tem mais alunos participativos, né? Eu vou fazer um teste lá para ver como funciona. Cidadania e civismo é de qual série? A cidadania e civismo, sextos e sétimos anos, mas aí cidadania e civismo eu não posso implementar, né? Ah, eu achei que era cidadania e civismo, era no médio. Não, não. Não, tem também, né? É porque faz parte dos colégios cívico-militares, então tem do sexto até o terceiro ano. Mas Até aí o terceiro. Ah, eu achei que só tinha algumas. Ixi. do terceiro eu não tenho certeza absoluta, mas no primeiro ano e no. Não, no terceiro acho que tem sim, porque se eu não me engano, em 2021, quando a gente estava fazendo aulas por Meet, eu estava acompanhando um aluno PAE, e aí eu me lembro que tinha um professor de cidadania e civismo, e era numa turma de terceiro ano. É que no terceiro eu vi que tem algumas coisas interessantes que dá para mesclar lá com o Saeb, né? Uhum, Mas aí depois a gente no próximo roteiro, né? Então vamos uhum. falar desse aqui agora, Beleza. que é o nosso avaliação para aprendizagem, o encontro de planejamento. Esse aqui é bem o que a Erika falou, a gente consegue ter mais tranquilidade para trabalhar, é mais clássico, né, gente? Esse aqui, o que a gente vai acabar fazendo é pensar em uma avaliação, né? Assim, um instrumento de aprendizagem diversificado. Então, a gente trabalhou muito agora essa questão das aulas, o conteúdo, né? Isso aqui é uma questão, é avaliação. Aí até perguntaram, é preciso dar nota? Só se vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem fazer só para atividade mesmo, né? Que precisa fazer. Aí vocês veem a turma que tá, né? O conteúdo, enfim. Então vamos lá para a agenda, né? Os nossos combinados e objetivos. Então hoje a gente vai trabalhar isso, né? Avaliação para aprendizagem, a gente vai pensar em um critério e um instrumento de aprendizagem para aplicar, né? Retomar a temática, 10 minutinhos, vamos falar um pouquinho também da rubrica, que é o que vai trazer os critérios, né? Que a gente vai trazer para avaliação, e depois vocês vão ter os 50 minutinhos para planejar, tá? Então vamos. Eu até nem contei agora, a partir de 10h30 seria isso, né? Bom, mas vamos lá então, gente. Deixa eu entrar aqui. Então, os combinados com a gente é tranquilo, né? A câmera aberta. Eu gosto de falar, não tá bom o vídeo, mas não tem problema. Vamos deixar a câmera aberta, né? Foco no tema, a participação nas atividades e a gestão do tempo para a gente conseguir fazer dentro do tempo. Embora sim, né, Valdeir? Já estou acostumado. A Erika e o William, eles fazem, mas eles gostam de fazer. Não faz nos 50 minutos, né? Nem precisa, né, gente? Tem que fazer. A gente começa aqui e depois eles terminam. Não sei se você gosta de fazer dentro, se você consegue, não consegue também, faz depois, tá? Porque às Não, vezes. não consigo não, é muita coisa. Né? Então, A você quer gente tem que pesquisar um tentar fazer uma material. coisa bem caprichada, então não dá tempo. Isso. Você quer pesquisar um material, você quer pensar melhor no que você vai fazer, às vezes tem a ideia depois, né? Então, acho que daí vem. Geralmente eu faço só o básico mesmo, dou uma customizada no material, preencho ali o comecinho do planejamento, né? É só o básico. Depois o resto vai Tá. em outro momento. Ah, não, tranquilo então. É assim que a gente faz. A gente vai conversando aqui durante o planejamento.
Então, vamos retomar a temática, avaliação para aprendizagem, né? Falar um pouquinho da rubrica e fazer o planejamento. Esse é nosso objetivo hoje. Então, vamos lá, gente. Bom, como é que a gente vai fazer, então? Objetivo de aprendizagem. Itens essenciais indicados no currículo, os quais os estudantes devem saber e compreender, bem como que devem ser capazes de fazer em determinado nível de aprendizagem. Gente, assim, essa questão do objetivo, necessariamente, a gente vai... Eu acho assim, não vamos sair do RCO, né? Vamos trabalhar, mas se vocês quiserem colocar esses objetivos fora do que está no RCO, seria interessante, né? Então, assim, aquilo que a gente fala, os verbos, né? Então, fazer, analisar, determinar, né? Enfim, isso eu acho que é bem interessante, mas é a autonomia de vocês. Os objetivos de aprendizagem, vocês podem usar o que está lá no RCO e vocês podem também utilizar, né, além. Alguém perguntou sobre o uso do CREP, podia usar objetivos de aprendizagem que está lá no CREP também. Pode ser, depende da turma, depende do conteúdo, tá? Nesse caso, vocês são livres, autonomia para fazer isso, tá? Então, onde a gente pretende chegar, né, com esses objetivos de aprendizagem? Aí, o critério de avaliação, depois eu vou mostrar um quadro que eu achei bem interessante, que uma das formadoras colocou, que tem os critérios e os instrumentos de avaliação. Achei bem legal, assim. Então, sobre os critérios de avaliação, né? Então, a gente vai... o que eles vão conhecer, compreender, interpretar, utilizar, aplicar, né? O que eles vão fazer? Os critérios para chegar no objetivo, o que a gente espera que eles entendam, né? Que eles saibam fazer. E aí, depois nós temos os instrumentos avaliativos. Permite ao professor colher informações voltadas à identificação das aprendizagens em sala de aula, bem como na tomada de decisões sobre os caminhos a serem seguidos. Então, os instrumentos, daí, né, o que foi solicitado, que a gente tente fazer instrumentos mais diversificados, menos tradicionais, né? Então, até foi comentado, né, aquela questão dos testes escritos, questionário, pergunta e resposta, fugir um pouco disso, fazer os instrumentos mais que a gente faça lá, utilize, né, as metodologias ativas, né, como a gente já costuma fazer. Ó, aqui, gente, houve até uma sugestão, porque a nossa tutora, ela é da educação física, né? Então, ela até falou, eu vou passar para vocês uma ideia, né? Um plano de aula que ela tinha feito, que eu achei bem interessante. Vou abrir ele geral aqui, ó, que a gente já consegue entender. Então, fundamentando a prática. Os objetivos de aprendizagem, que ela colocou ali, né? Conhecer os instrumentos usados na corrida de orientação, compreender as estratégias de navegação utilizadas na corrida de orientação. Ela colocou ali, nono ano, aula 16, ela utilizou o RCO, né? E aí, a gente falou assim, vamos para o lado geográfico da aula, porque é aula de educação física, mas ali, ó, ela colocou critérios de avaliação. Então, ela usou como critério que o estudante deveria definir o conceito de corrida de orientação com clareza, indicar e descrever conceitos e aspectos e instrumentos do objeto de conhecimento, né, que é a corrida de orientação, relacionar conceitos e atividades cotidianas das noções de ética em contextos fora da escola. E a estratégia avaliativa. A estratégia, eles até falaram disso, né? Tomar cuidado que a estratégia é diferente do instrumento. A estratégia é o que você vai utilizar, né, para que os alunos cheguem no objetivo. E o instrumento avaliativo é o que ele vai entregar para a gente, é o produto final, tá? Rotação, então ali ela colocou como estratégia avaliativa, rotação por estações. Organizados em grupos de 5 alunos, em cada estação responderão a perguntas relativas ao conteúdo trabalhado a partir de material de apoio, construindo assim o mapa mental. Então, ela colocou a estratégia que ela ia utilizar, né, para os alunos fazerem um instrumento. E o instrumento avaliativo, o mapa mental. O mapa mental
será coletivo. Deixa eu rolar aqui. Pulou. Juntos os alunos construirão, né, o mapa mental, que deverá ser construído em uma cartolina. Tal atividade será avaliada a partir... deixa eu subir ele aqui. Tá voltando. Voltou 2. Né, vai ser avaliada a partir desses critérios aqui que ela colocou, né? A gente brincou assim que é bem geográfico, eles estavam utilizando bússola, mapa, né? Orientação, então foi bem interessante. Mas assim, eu acho que o exemplo que ela deu consegue abrir bastante para a gente o que vai ser trabalhado, né? Então ali tem os objetivos. Eu acredito que esses objetivos estão lá na aula 16, né, do caso da educação física no RCO. Então, os critérios que vai ser usado, né, o que os alunos precisam saber ao final da atividade e o instrumento que ela colocou ali, o mapa mental, o instrumento a ser entregue. Opa, vou desligar esse negócio. Tendo muito barulho. Então, fundamentando a prática. Ao planejar a prática avaliativa e definir a estratégia de ensino, responda as seguintes questões. É mais ou menos como um roteirinho, né? Como vou organizar a ação e por quê? Então, é mais ou menos pensando igual o Valdeir comentou, né? Assim, tô pensando em fazer lá naquela turma que é grande, mas é participativa, né? Tô pensando em fazer. Aí, dependendo do conteúdo e da estratégia de que você quer que eles entreguem, avalia se vai ser possível, né? Porque saiu aqui, não percebi. Avalia se vai ser possível, tá? Então, para quem? Né? Sempre tem, a gente sempre pensa, né? Vou fazer tal conteúdo, não pode ser aquela turma, ou vai ser aquela turma com certeza. Com que meios, atividades, tarefas, então o que a gente vai ter para utilizar, para conseguir utilizar, né, com eles. Às vezes a gente tem mais que uma escola, uma dá mais suporte, né? A gente consegue ter mais facilidade para fazer as coisas do que outra, né? Então pensem nisso também, pensando no que vocês pretendem fazer, em que ordem. Então a organização, o que eu vou fazer primeiro, né? A organização disso. E aí, deixa eu pular. Então, a rubrica, né? Retomando a rubrica. Vocês já viram na semana passada, foi passada as duas, né? De uma forma mais geral, mas vamos pensar aqui, então, no que a gente vai precisar. Então, o nosso critério é desenvolver estratégias e instrumentos de avaliação diversificados, acompanhando e intervindo estrategicamente no processo de aprendizagem dos estudantes. Este critério avalia a capacidade do professor em utilizar estratégias e instrumentos de avaliação diversificados, compreendendo e adequando os critérios avaliativos aos objetivos de aprendizagem do seu componente curricular, para acompanhar e intervir estrategicamente no processo de melhoria das aprendizagens dos estudantes, levando em conta seu contexto de atuação, né? Então, pensar direitinho aqui uma atividade que vocês queiram fazer nesse momento, a turma que você vai fazer. Outra coisa, né, gente? Nesse momento, eu acho que cabe mais uma avaliação formativa, né? O diagnóstico, a gente começou 2 semanas já o trimestre, então talvez a avaliação diagnóstica a gente já tenha conseguido fazer, né? Eu acho que a formativa do que a gente já está trabalhando ajuda aqui. Outro dia a gente até conversou isso, né? Tem algumas atividades dentro do probatório que é mais interessante a gente fazer com turmas que a gente já trabalhou determinado conteúdo, né? Do que começar do zero um conteúdo. Então, pensem em algo que vocês falam, isso aqui está andando bem naquela turma, então talvez é interessante, né? E aqui, vai para frente, vai para trás. E sempre que eu falo com vocês, né? Eu acho que a gente sempre tem que pensar no 4, né? Meio que ignora as
as outras rubricas do planejamento. Pensando no 4 aqui, a gente consegue fazer tranquilamente, né? Sempre a gente falou, ó, como é que a gente vai fazer, então? A questão é listar 2 ou mais objetivos de aprendizagem relacionados aos diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes da turma. Né? Então, você vai colocar lá o que você vai pretender com essa turma. Né? Então, eu quero que eles sejam capazes de analisar, descrever, né? Pontuar, levantar, enfim. A gente tem que colocar ali 2 ou mais objetivos de aprendizagem que a gente quer ter com eles, né? E normalmente, como a turma tem mais de um nível de aprendizagem, né? Então pensem em todos os níveis, assim. Elenca objetivos avaliados, os quais estão relacionados aos objetivos de aprendizagem, levando em conta os diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes da turma selecionada, né? Então, tem aquela questão de quem consegue fazer mais, né? Às vezes o aluno consegue fazer melhor, o outro não consegue, então vamos pensar nisso. E descreve estratégias, instrumentos de avaliação, diversificados, sem as características, desculpa, né? Porque tá sem as características. Ah, tá. Sem as características da prova individual. É aquilo que eu comentei com vocês, né? Sem aquele negócio de ficar fazendo o básico e o tradicional, que é aqueles testes escritos, né? É isso que é essa questão aqui. Tentando fazer o mais diferente possível, o mais inovador, usando algum critério ali, né? Usando alguma estratégia mais diferente, tá? Isso no planejamento é tranquilo, né? Eu sempre falo assim, planejamento é tudo que a gente queria ver na aula, né? Quando lê o planejamento, a gente tem ideia do que vai ser trabalhado mesmo que a gente não veja a aula, né? Até porque vocês só podem fazer 15 minutos, né? E às vezes a aula é tão boa e os 15 minutos que a gente pega não mostra tudo que devia mostrar, né? E aí, gente, e a prática? Então, vamos lá para a rubrica 4 também, né? A rubrica 4 tem lá, na prática observada, o professor explica a intencionalidade da avaliação, os objetivos e os critérios avaliativos, estabelecendo relação com o processo de aprendizagem dos estudantes, né? Isso aqui, eu vi que aqui nesse grupo a gente faz bem, né? Vocês sempre, assim, tem agora o Valdeir chegando, né? Mas a Erika e o William sempre fazem bem isso, explicar para a turma o que quer, né? Por que quer, o que eles vão fazer, fica bem explicadinho. Realiza orientações claras para que os estudantes realizem a avaliação de acordo com os objetivos de aprendizagem e os critérios avaliativos presentes no planejamento. Nesta orientação, considera os diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes da turma selecionada. Então, não esquecer isso, né? Igual eu falei para vocês, vamos fazer alguma coisa que a gente já está trabalhando, que nessa altura do campeonato a gente já conhece mais ou menos, né, a turma. Então, já sei quais vão ter mais dificuldade, quais que eu vou, né? E aí, o critério para fazer atividade, vocês que vão ver. Ou vai fazer em dupla, ou em grupo, mescla, ou vai fazer diferente para a turma, né, que está no nível mais avançado, né? Pensar. E acompanha os estudantes durante a realização da avaliação, intervindo, orientando, né? Que também vocês fazem. Eu já falei que assim, não para, né? É a dinâmica da sala de aula com essas atividades, não fica sentado, parado, esperando o aluno vir, né? O tempo todo para lá e para cá. Então é bem interessante, né? Eu não vejo vocês parados. Então eu acho que tranquilo. Gente, com relação ao que a gente viu até agora, que a gente mais fez a leitura do que é o documento, vocês têm alguma questão? Tudo tranquilo, professor. Tranquilo? Eu acho que Por enquanto, sim. Vai surgindo depois. A Erika tinha comentado, né, no começo, assim, esse parece ser bem mais tranquilo, o outro já deu uma assustada, eu acho que em todo mundo. Tanto que ela falou, esquece o outro por enquanto, né? Vamos focar nesse, tá?
Eu vou colocar lá, só lembrando vocês, ó, na semana próxima não vai ter, tá? Então, a gente vai ter um tempinho para a gente poder fazer essa atividade. Essa e a outra, tá? Então, assim, Então essa semana a gente grava essa, na semana que vem grava a outra. não, na verdade não vai ter nessa semana você vai se preocupar com essa, Tá, e semana que vem? tá? Semana que vem a gente não vai ter o encontro daí. Aí nem gravação. Não, nem gravação. Ai, que bom. Então Pelo vocês vão ter menos isso. um tempinho a mais. Aham. Porque daí você consegue planejar bem, fazer. Porque Tá. eu acho que é um dos problemas que a gente tem, né? Você grava geralmente na turma de segunda-feira, né? Mas eu vou gravar vou gravar na turma de quinta-feira. Ah, então tá. Vou gravar no Porque daí ensino tem médio. um tempinho melhor para fazer, Aham, né? Então, só lembrando, porque daí vai que eu esqueço de Porque falar e lá. eu estou pensando em fazer sobre uma aula do segundo ano de países desenvolvidos e subdesenvolvidos que trabalha IDH. Aí o que eu estou pensando em fazer? Eu vou preparar um texto e vou formar acho que 3 ou 4 grupos e vou dar o texto para esses grupos e cada grupo vai ter um aluno monitor. Talvez eu separe ele por níveis de aprendizado, sabe? Um grupo mais fraquinho, um grupo mediano, um grupo mais forte, né? Vamos supor assim. E cada grupo vai ter uma tarefa específica que é diferente do outro grupo. Pensei no primeiro grupo trabalhar, fazer. Nesse texto vai ter alguns países com alguns IDHs e eles vão ter que fazer uma lista dos países com os melhores IDHs. O segundo grupo vai fazer com os piores IDHs. O terceiro grupo, eles vão dar que vai ser o dos alunos melhores, assim, vou colocar. Eles vão explicar qual a importância dos 3 critérios para fazer o IDH, né, educação, e nisso eles vão montando tipo uma tabela, um gráfico, ainda não pensei direito. E daí no final vai juntar os 3 trabalhos e cada aluno vai apresentar o seu. Você não pensou ainda no instrumento só? No instrumento de avaliação? Mas vai ser nesses cartazes que eles vão elaborar. Vai ser cartaz mesmo. Não vai. Ah, tá. Não, aí cada grupo. Não vai ser assim cartaz. Eu vou comprar uma folha A4 daquelas mais durinhas, tipo cartolina, sabe? E eles vão fazendo aquilo. E depois a gente monta os 3, né, para ficar tipo um conjunto do trabalho. Ah, entendi. Não posso usar isso como avaliação? O que eles vão falar, né, depois da conclusão do trabalho? Pode sim. Deixa eu ver se eu tenho uma pessoa no grupo. Eu vou colocar aqui que eu achei bem legal. Aí depois eu vou mandá-la no grupo do WhatsApp, porque daí eu achei que ficou assim bem interessante. Deixa eu ver. Ela fez e eu acho que acaba dando bastante ideia. Quer ver? Compartilhar. Eu até coloquei assim como instrumento de as estratégias avaliativas. Vão ser através de produção de um material que será apresentado para a turma. Ah, tá. Aí o momento que você vai gravar é esse da apresentação. Não, o momento que eu vou tentar gravar eles fazendo o trabalho. Tá. Daí, se eu conseguir parar e depois voltar a gravar, eu mostro a apresentação. Mas a princípio eu vou mostrar eles fazendo. A dinâmica, né? Eles separados em grupo. Aí eu não sei, você acha melhor eu separar em grupos de níveis de aprendizado ou colocar um aluno monitor em cada grupo? Aí eu acho melhor por nível de aprendizado. Porque eu coloquei aqui, ó, cada grupo terá um aluno monitor e um nível de aprendizado para facilitar a colaboração e comunicação entre eles. Que é o que eu pensei. Cada grupo vai ter um aluno monitor
e um nível de aprendizado, né? As duas coisas. As duas Ah, coisas, entendi. Tá. Ó, né? ela colocou essa tabelinha aqui lá no nosso grupo e eu achei bem interessante aqui, né? Que ela coloca instrumentos de avaliação e os possíveis critérios usados, alguns exemplos, ó. Vou colocar lá no nosso grupo que tem, né? E aí a gente consegue ver o instrumento e o critério utilizado, tá? Eu achei bem legal, assim. Se quiser ter algumas ideias, aí eu fui dar uma olhadinha na internet, tem bastante exemplo, né? Tem bastante tabelinha nesse molde aí. Só para a gente enquadrar direitinho o critério e o instrumento, tá? Vou voltar aqui. Então você acha que o meu, ó, eu coloquei assim o meu, então. Os critérios de avaliação serão a participação, criatividade na construção e apresentação, e na capacidade de relacionar os conceitos. Sim, eu acho que essa capacidade de analisar, né, de fazer a comparação de conceitos cabe sim, muito Aham. bom. E aí, gente, então eu vou deixar aqui, vou passar o instrumento lá no Drive o planejamento lá no Drive, e aí vocês podem ir pensando aí, qualquer coisa, vocês vão me chamando, vamos ficar aqui, tá bom? Até passou um pouquinho do tempo, mas não tem problema. O tempo agora para fazer o nosso planejamento. Vou entrar aqui. Eu entendo assim, mesmo que né? Não, eu não tenho escutado. E o que aconteceu, e daí. Não, eu digo, mas eu sou pagamento. Eu não tinha pensado em ficar em casa. Porque, por exemplo, defesa, né? Ela falou,
Ô, prof, só para confirmar, no objetivo da aula, eu posso selecionar mais de um objetivo, né? Posso colocar mais de um, né? Pode sim, tranquilo. Tá bom, obrigado. Nada.
E aí, tá saindo? Tá indo devagarinho, mas tá indo. Pesquisou na internet ainda antes. Na verdade é o tempo pra gente ir pensando, né? Fazendo não dá, eu também não faço assim, né? Sentar e já fazer, não. O negócio tem que ir fluindo. Eu acho que eu já montei o meu planejamento. Agora Montou? só falta executá-lo. Tá. Mas acho que eu já consegui pensar assim no que eu quero, sabe? Vai ser o do IDH mesmo. Vai. Aham. Ficou bom, eu acho que até depois dá para fazer isso lá, hein? Na segunda atividade que a gente vai ter que fazer, usar o mesmo. Na segunda, talvez eu use até sobre IDH, mas eu use achar algumas tirinhas, sabe? Umas, Aham. e O daí usar. o É, IDH é uma dos conteúdos da prova Paraná, né? é. Né? Aí tô pensando em fazer isso. Uhum. Ainda estava olhando semana passada lá o Drive com a, com os conteúdos, né? Aí eu falei para os alunos, vai cair IDH. Microfone desligado. Sempre cai, né? IDH. Mas Sim, eu acho que o meu planejamento eu já terminei. Agora só falta preparar a aula. tá. Beleza. Eu vou gravar na quinta. Tá. Uhum. Não tem problema. A gente vai ter essa semana e a semana que vem. Se não conseguir fazer nessa, né? Então a gente tem as duas para executar. Uhum. A outra mesmo, a gente até tem um calendáriozinho. Acho que depois é só junho, né? Que a semana que vem já é a última semana. A outra semana já é primeiro, é domingo, né? Eu pensei que a gente ia ter que gravar essa semana e semana que vem, quando ela falou, sabe? Aham. Mas é que Me ainda vai deixou ter. me deixou assustada. Eu falei, nossa, gravar uma atrás da outra? É muita coisa, né? É. O encontro que a gente teve lá na semana anterior, que foi esse que eu ia fazer com vocês, que não deu tempo, ela passou as duas mesmo. Mas Uhum. aí, fazer é muito complexo, porque não é simples, não é um roteiro simples, né? Ainda mais o do Saeb, Uhum. né? Então não ia dar muito certo mesmo, não. Achei que não ia dar certo, não. Aí, mas pelo menos eles falaram que semana que vem não tem, né? Então, normalmente, assim, quando não tem, a gente faz as 2 semanas, a gente tem as 2 semanas para executar. Tá. Deixa eu fechar esse aqui. Deixa eu entrar. Acho que deu aqui, deu os dois. Aí eu já incluí também, tem uma planilha aqui para incluir, que aí a gente vai, né, de presenças, como é só nós três mesmo, eu já incluí você, tá, Valdeir? Então já tá certinho aqui, já tá no Class, já tá tudo, tá? Tá, Tranquilo. beleza. Beleza, Já tá. prof. Porque aí, como você veio de outra turma, né? Aí já vou ver se precisa fazer mais alguma coisa. Mas eu acho que não, porque já tá no Classroom, já tá na chamada, né? Que a gente tem um Classroom de vocês também. Aham. Qualquer coisa a gente vai se falando, tá? Então, assim, ó, no Whats, tranquilo, se precisar chamar, tá? Precisar chamar qualquer hora, não tem esse problema, não, tá bom? Igual a gente eu falei pra você semana passada, tem hora que a gente precisa conversar meio fora, né? Mas não tem Sim, problema, tá? beleza, tranquilo. Gente, então, precisando, vocês podem chamar, tá? William, depois eu vou mandar para você, tá? Vou pegar aqui no que é tanto papel, online, né? Tá bom, pode mandar. Papelado. Mas eu acho que eu Tá já bom? achei aqui, não precisa não. Você Já, achou? aham, Porque eu peguei dentro. na turma anterior lá. Então, porque na turma que eu tava antes, que a gente também mudou de tudo, igual vocês mudam, né? A gente também mudou. Então, na turma anterior tinha também, mas daí eu também saí dela, que era do começo do ano, né? Como a gente já pegou o bonde andando nessa outra turma, então eu não encontrei lá. Aí depois eu ia procurar nos outros documentos. Mas tá legal, então, gente. Então, uma boa semana para vocês, boa implementação, e a gente vai conversando, tá legal? Tchau. Tchau, gente, tudo de bom. Qualquer coisa chama. Tá, beleza, prof.
Ô, prof, Oi. antes de sair, aí depois eu te mando a organização das minhas turmas, do horário de aula, tá? Que a gente faz no comecinho, né? Tem aquela Uhum. planilha. Aí eu não sei se eu faço uma cópia e te mando para você saber quais são os horários que eu tenho. Não, não precisa, não. Não, precisa Não, não. não, pode ficar tranquilo. Se a gente for Uhum, precisando entrar em outros horários, a tá, gente vai combinando, tá. tá? É que Não daí, precisa, não. geralmente, igual Ah, eu te falei, ou eu vou fazer as minhas implementações na segunda ou é na sexta, porque são os únicos tá, dias que eu tenho aula de geografia, né? Nos outros dias à tarde eu tenho sala de recursos. E de manhã, tá. aí são as aulas de cidadania e civismo. Então, geografia é só segunda à tarde e sexta de manhã. Mas sexta de manhã, muito raro, eu vou analisar a situação daquele meu primeiro ano A, né? Uhum. Eu vou, de repente, na segunda implementação, essa que a gente vai utilizar o Saeb, de repente Ah, eu faça com aquela turma, né? Porque é uma turma que tem muito aluno bom ali, então eu acho que pode render mais do que esses do ensino fundamental. Mas, assim, no geral, eu vou aplicar mais na turma